Quanto você tinha de peso ali? Então, eu cheguei, cara, na fase mais aguda, assim, que eu me pesei e tal. Eu cheguei a bater uns 178. Quase 200, mano. Pô, Quase 180. 200. Mais um pouquinho, mais alguns Cê é meses chegava louco. lá. Você é louco, mano. Chegava lá. 100 libras. E na realidade, é muito interessante essa história, Alamba. Até de repente alguém que vai assistir ou tá assistindo vai se identificar. A obesidade, cara, eu sempre, desde pequenininho, eu sempre tive essa luta com a balança. Eu teve períodos gordinho, períodos magrinho. Muito magro, períodos gordinho. Aí depois que assim, não me lembro exatamente, mas depois que eu casei e tal, comecei a ter alguns compromissos, responsabilidades maiores, eu larguei mão do esporte. Sempre gostei de esporte, mas larguei mão. E aí aí cai muito no que eu vejo na maioria dos pacientes hoje, né? A gente começa a arrumar uma série de desculpas para não se cuidar. Essa é a grande realidade. A gente começa a colocar prioridades, 1000 menos a gente. Então, nunca dava tempo, sempre que eu tava viajando a trabalho, sempre, depois, puta, é família, não sei o que lá. Então, diversas desculpas, né? E não cuidava de mim, até que chegou uma hora que a água bateu. Quando a água bateu, era ou você cuida ou você morre, né? Foi mais ou menos isso daí. Eu me lembro que eu tinha um parceiro, um sócio na época, americano, e a gente tava andando na rua, ali em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em São Caetano do Sul. E ele chegou pra mim e falou assim, a gente tava conversando, andando, e ele falou assim, cara, você tá muito ofegante. Eu acho que eu tava conversando com ele, tava, sabe assim, nessa... Aí eu fiquei assim, pensando, né, falei, poxa, eu preciso marcar um médico. Bom, mas ficou na cabeça e tal. E nesse processo, a Júlia, minha filha, tava acabado de nascer e tal, e ela tava começando a andar, eu ia brincar com ela, eu cansava muito, não conseguia brincar com ela. Né? Imagina, carregar quase 200 quilos, mais ela tal. Pra baixar e levantar. Baixar e levantar. Então isso, aí foi a virada de chave. Então, na realidade, esse comentário do Manny chamava, né? Chamava, não chama? Esse meu amigo, mais a Júlia, minha filha. Quando eu percebi que eu tava com dificuldade de brincar com a minha filha, eu falei, pô, tô perdendo a autonomia. Sim. Né? E quando você perde a autonomia, cara, aí você tá vivendo, você vai viver como? É o que eu falo muito hoje de longevidade, né? Fazer só um paralelo. Hoje eu falo muito, né? Paralelo à nutrição, atendimento de consultório. Eu trabalho também numa empresa, você conheceu a Plenitude, a gente vai ter o evento, BTFF, etc. Onde hoje eu ministro algumas aulas ligadas à longevidade saudável. Então, assim, não adianta viver muito se você não tiver autonomia, concorda? Você vai viver 90 anos, vai ficar os últimos 10 anos sem saber quem é seu pai, sem saber quem é seus filhos, sem saber quem é você, com Alzheimer. Então, você tem que viver, cara, que nem uma lâmpada. Tá aqui, ó, tá iluminando, de repente, puf, queimou. Então, até o último segundo você tava fazendo o que tinha que ser feito. De repente, você morreu. É assim que eu imagino que todos nós deveríamos morrer. Isso assim é legal. E a obesidade, cara, ela é... Então, assim, isso é muito importante ser dito. Porque eu vejo muita gente falando besteira às vezes. Não, o cara tá gordinho, mas os exames estão dando... Tá ok, tá não sei o que lá. Não, cara, a condição de ter tecido adiposo em quantidade no nosso corpo é automaticamente uma condição de inflamação. Pode ser uma inflamação ali que tá... vamos colocar assim, entre aspas, silenciada, mas você está inflamado. Aquela inflamação a médio ou longo prazo vai lhe trazer um problema de saúde. Então, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né? Isso é a primeira coisa. A obesidade é sim uma pandemia, né? Pandemia mundial, principalmente em países como os Estados Unidos, o Brasil também não está atrás. A gente tem hoje até países como o Japão que não tinham esse problema, que estão começando a aparecer porque começaram a se influenciar do Ocidente, né? O oriental teoricamente come melhor. E, cara, as pessoas estão ficando doentes. Cada vez mais doente, cada vez mais doente. Caraca. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Aquela foto me impressionou. Não, aquela foto, depois que você quiser colocar aí, deve estar lá no meu Instagram, se você quiser mostrar. Mano, essa foto é legal, essa foto aí, que eu tô até sem camisa. É uma foto... Você tá como ali na foto mesmo? Eu tô sem camisa, eu tava, nem lembro onde eu tava ali. Você tava com um copo na mão, né? De cerveja, não é isso? É que tem duas, né? Pô, tem essa. Essa que eu tô com um copo na mão, eu tô até com uma camisa azul e branca. Até me lembro, bem sei como a gente marca, né, cara?
Eu tava no aniversário de 1 ano da minha filha. Foi ali que eu comecei o processo. Foi daquela foto exatamente em diante que eu comecei. Eu demorei mais ou menos ali, cara, pra chegar num peso, assim, uns 4 anos. Por isso que também essa é outra coisa, né? A pessoa quer começar a dieta hoje, amanhã ela quer acordar com o corpo do Schwarzenegger. Não tem como. Possível. Eu não fiz bariátrica. Hum. Não que fiz, foi totalmente focado em 3 coisas. 3, você assim, 3 pilares foram os principais. Básico, né? Todo mundo fala, mas ninguém faz. Exercício físico, dieta e comecei a me preocupar mais com o sono. Me lembro bem, nessa época que eu comecei a cuidar mais do meu sono. Eu dormia muito pouco pelo meu ritmo de trabalho. E aí eu comecei a mudar isso. Esses 3 foram fundamentais para, durante esse processo de 3, 4 anos, eu emagrecer. E também, obviamente, a ajuda de profissionais. Sem a ajuda de profissionais, seria difícil conseguir chegar num peso... essa daí, ó. Olha lá. Tô com um copo de chopp, né, ali na mão, né? Um copo de... Daí, nessa foto aqui, eu já tava fazendo o processo de emagrecimento, eu já devia estar aí com 158. Ah, nessa foto, então você já tá emagrecendo. Eu tava emagrecendo. Qual que é a foto maior, então? Não tem. Acho que, cara, e é uma Mas, meu, é 2 pessoas, hein? São 2 pessoas. E aí tem uma coisa interessante, você pergunta, cadê a foto tal? Se você for olhar na minha galeria de fotos, eu quase não tenho foto dessa época. Por quê? Porque, tipo, a autoestima é baixa. Autoestima baixa. Então também é outra coisa, cara. A gente, né, lógico, as pessoas têm que se aceitar do jeito que elas querem, etc. Isso daí é fato. A gente não precisa chover no molhado. Mas que mexe com a autoestima, mexe. Eu me lembro que comigo, vou dar o meu exemplo, mexia muito com a minha autoestima. Eu me sentia sempre, sabe? Pô, fora do esquadro. Ia tirar uma foto, eu não queria sair. Ou tirava só uma proporção do meu corpo e tal. É isso, cara. É uma doença... Por isso que assim, uma obesidade... Assim, como que cuida da obesidade? Para de comer. Isso não existe, né? Faz a dieta low carb. Faz a dieta que a gente ouve. Isso não funciona assim, cara. Não funciona. Para você ter um emagrecimento sustentável, para você ter saúde, né? Que você também não pode... Quando você vai fazer uma dieta como eu fiz, onde dali daquela foto, do peso inicial, vai, até onde eu bati menos peso, deu quase 90 quilos. Quase um homem, quase você. Ou, aliás, acho que é você. Eu tô com 98. Você. Então, esse processo, se ele não for bem feito, ele é tão perigoso quanto se manter obeso. Por quê? Porque, imagina, você tem um corpo e você tirar 100 quilos dele. Você tem que tomar um cuidado. Você tem que ter algumas atenções. Então é isso que hoje eu tenho bastante facilidade, na realidade, com meus pacientes, principalmente os obesos. Você já passou por isso? Porque eu já passei por isso. Lógico. Então cada pessoa, lógico, é uma pessoa diferente, a estratégia é diferente, tudo isso é diferente, mas aqui, ó, é mais ou menos igual. Não adianta, meu. Se o cara não mudar aqui... Cara, é mindset. E eu brinco muito, né? Comento muito, que a pessoa... Eu sempre falo assim pro paciente, né? Uma vez Flamengo até morrer. Uma vez gordinho, você vai ter aquele estigma de obeso até morrer. Não é no sentido só fisiológico, é no sentido comportamental. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, até eu gosto muito de analisar os meus pais, assim, de meu pai, minha mãe, como hoje eu mexo muito com longevidade, minha avó e tal. Eu observo muito, tá? Então não é estudo científico, é observacional. Então veja assim, por exemplo, meu pai é uma pessoa que come muito, muito, cara, muito, absurdamente. Mas ele é muito ativo, ele tem 76 anos, ele anda de bicicleta todos os dias e ele anda muito. Mas ele come muito. Então queima. Só que é o seguinte, vamos pegar assim um exemplo. Olha uma coisa de comportamento, eu tenho certeza que muitas pessoas em casa vão se identificar. No final de semana passada, minha mãe fez um pavê de ouro branco. Cara, maravilhoso. Eu não comi, nem experimentei. Tá? Aí eu vou te explicar o porquê. Esse pavê de ouro branco, ela fez, algumas pessoas comeram, minha filha deu, enfim, ficou lá na geladeira um pouquinho. Falei assim, cara, não vou nem experimentar. Por quê? Se eu experimentar, vai estar bom. Vai estar bom, eu vou arregaçar.
Uhum. Eu já conheço. Já sei. Então hoje eu me conheço, eu sei que eu vou arregaçar. Se eu pegar lá um pedaço, eu não vou me contentar com o pedaço. Eu vou estourar tudo. Agora, olha meu pai que come muito. Todo dia ele vai comer um pouquinho. Olha, nunca foi obeso, meu pai. É, ele tem um Sempre esquema. um pouquinho. Por mais que ele coma muito, ele não tem aquele comportamento de comer de compulsão, de não, vou comer pra... Ele vai comendo. Tanto que acabou, sei lá, acho que ontem. Não, pai, na casa da minha mãe. 20 dias. Dura, porque... Agora, se fosse eu comendo, certeza... come no atacado. Não, tinha acabado no dia, na mesma noite. Você entendeu esse lance do comportamento? Então, uma dica que eu dou aqui para as pessoas obesas, que estão no processo aí, né? Procure evitar manter na sua casa, no seu lar, um ambiente obesogênico. Ou seja, qualquer armário que eu vou, eu encontro uma bolacha, salgadinho, refrigerante, essas coisas na minha casa não entram. Então, porque se tiver, você vai comer. Exatamente. É fácil, né? É gostoso. Você vai comer. Então, eu peço, né? Tenta evitar. Agora, não é que nunca mais eu vou... Também tem o extremo, né? Não, nunca mais eu vou comer. Isso não existe. Sim. Mas é o lance de você não ter fácil. Então, cuidado, cara. Porque se tiver, estoura. Come.